O templo estava pronto, a grandiosidade das colunas, o brilho do ouro, o trabalho de anos, mas nada disso importava sem a presença de Deus. Então, a Arca da Aliança foi trazida. Sacerdotes em silêncio. O povo observava. O ar parecia pesado de expectativas. E então, uma nuvem desceu. A glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes caíram de joelhos, incapazes de continuar. Salomão ergueu a voz. O Senhor cumpriu sua promessa. Aquele não era apenas um edifício. Era o símbolo de um Deus que cumpre o que promete, que não abandona seu povo. Mas e hoje? Será que buscamos a presença ou apenas a estrutura? Será que queremos a glória de Deus ou apenas um templo vazio? É sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ative todas as notificações, para que você não perca nenhuma das nossas mensagens. Nós estamos em uma série de mensagens sobre reis. Se você não quer perder as outras, faça isso e também deixe o like. Isso vai ajudar para que você receba as outras mensagens, a notificação. Além disso, fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a Arca da Aliança do Senhor. Após 7 anos de construção, o templo de Salomão estava pronto. Agora, o momento mais importante se aproximava: trazer a Arca da Aliança para o Santo dos Santos. Esse evento não era nem um pouco simbólico. Ele, na verdade, era a confirmação de que o templo seria o lugar da presença manifesta de Deus entre o seu povo. O centro da adoração. Aquele era o lugar mais importante do reino, entende? Enquanto eu meditava no texto, eu pensei no cuidado que Salomão teve ao convocar as autoridades de Israel, os líderes das tribos e os chefes das famílias para esse evento. Ele sabia que a adoração não era um ato isolado, mas algo que deveria envolver todo o povo de Deus. O versículo 2, inclusive, nos dá um detalhe interessante. A cerimônia ocorreu no mês de Etanim, o 7º mês, algo entre setembro e outubro em nosso calendário. E isso era durante a festa dos tabernáculos. Ou seja, não foi uma coincidência. A escolha dessa data reforça a ligação entre a peregrinação no deserto e o estabelecimento definitivo da presença do Senhor Deus em um lugar fixo. O povo que antes montava tendas, agora via o templo se tornar a morada de Deus. No versículo 4, nós lemos que os sacerdotes e os levitas foram os responsáveis por carregar a arca. E aqui nós vemos que Salomão aprendeu com os erros do seu pai, na tentativa fracassada em transportá-la sobre um carro de bois, como está registrado em 2 Samuel no capítulo 6, quando Uzá foi morto ao tocar a arca. Aqui, tudo foi feito conforme o Senhor Deus havia ordenado, e essa obediência trouxe honra ao momento e também à presença de Deus. O versículo 5 destaca um aspecto marcante: os sacrifícios incontáveis que foram oferecidos. A Bíblia diz que eles não conseguiram contar. Não era um evento comum. Salomão e todo o povo entregaram ao Senhor o melhor que tinham. E isso me ensina, e deve lhe ensinar, que a verdadeira adoração exige entrega real. No versículo 6, nós vemos que a arca foi colocada no lugar santíssimo, sob as asas dos querubins esculpidos no templo. E esse detalhe mostra como o Senhor Deus havia planejado cada detalhe para que a sua presença fosse reverenciada e protegida. Outro detalhe curioso aparece no versículo 8. O texto diz que as varas da arca ainda eram visíveis da frente do santuário interno, mas não podiam ser vistas de fora. Isso significa que a arca estava acessível aos sacerdotes, mas oculta para o restante do povo. E isso me faz lembrar algo: que até o Senhor Jesus vir, o acesso a Deus era realmente limitado. O versículo 9 destaca que dentro da arca estavam apenas as tábuas da aliança. E isso nos ensina que a base da aliança de Deus com o seu povo era a sua palavra. O maná e o cajado de Arão, mencionados em Hebreus 9:4, aparentemente já haviam sido removidos. Para mim, a grande lição desse trecho é clara: Deus deseja habitar no meio do seu povo, mas isso exige santidade, entrega e reverência. Hoje somos templo do Espírito Santo. E a pergunta que fica é: será que Deus habita plenamente em nós ou apenas o visitamos em momentos específicos? Quando o Senhor Deus está no centro,
ele dá sentido à nossa vida e ao que está ao redor dela. A prática da religião sem a presença de Deus é tradição vazia, não há vida. O Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus 23, versículos de 27 a 28. Veja o que diz o texto. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ou seja, a glória de Deus não cabe em paredes, mas Ele escolhe habitar em nós. Mas essa habitação exige um coração transformado, regenerado. Lembre, sem purificação não há comunhão. Enquanto me preparava para gravar essa mensagem hoje, eu estava fazendo devocional, eu, Carol e os meninos, e nós estávamos lendo João 3. E na ocasião, o Senhor Jesus diz a Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aí Nicolas me fez algumas perguntas e eu fui responder para ele. Porque o novo nascimento é necessário. Nós não temos como ter uma compreensão real sobre quem Jesus é sem nascer de novo, sem um encontro real com Ele. O ir à igreja, o estar no templo, não é o suficiente. É preciso, de fato, um novo nascimento. Perceba quem era Nicodemos. Ele era o doutor da lei. Ele era uma autoridade. Ele julgava em nome de Deus. E Deus diz a ele, você precisa nascer de novo. Você não me conhece. E isso é muito profundo. A glória de Deus não cabe em paredes. Ele escolhe habitar em nós. Mas nós precisamos ter um encontro real e genuíno com Ele. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Nos versículos de 10 a 13, encontramos um dos momentos mais marcantes da história de Israel, a manifestação da glória de Deus no templo. A construção estava completa, a Arca da Aliança havia sido colocada no lugar santíssimo. E então, algo extraordinário aconteceu. O versículo 10 descreve o momento em que os sacerdotes saíram do lugar santo. O texto diz que uma nuvem encheu o templo do Senhor. A presença de Deus se manifestou de forma visível. Assim como havia acontecido no tabernáculo, no tempo de Moisés em Êxodo 40. É importante dizer que essa nuvem não era comum. Era a mesma que guiou Israel pelo deserto e representava a presença real do Senhor entre o seu povo. No versículo 11, nós lemos qual o impacto dessa manifestação. O texto diz que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Olha isso, coisa linda, sensacional. Que haja mais disso nos nossos dias. Menos espetáculo e mais presença de Deus. Os sacerdotes que haviam sido designados para ministrar não conseguiam mais continuar. Isso me ensina algo muito profundo. Quando a presença de Deus se manifesta, tudo segue o seu ritmo. Tudo. A presença dele não é algo que podemos controlar ou encaixar dentro da nossa agenda. Muitas vezes eu e você queremos conduzir a nossa vida, a nossa espiritualidade no nosso ritmo. Mas aqui vemos que a presença, a soberania de Deus tem o controle. As palavras que Salomão usa para descrever a cena lembra a forma como o Senhor Deus apareceu no Monte Sinai em Êxodo 19. A nuvem escura representa a santidade e mistério da presença do Senhor Deus, algo que o ser humano não pode compreender totalmente. O templo era uma construção maravilhosa, construída com os melhores materiais, mas não era a sua beleza visual, material, que o tornava sagrado. O que fez do templo um lugar especial foi a presença de Deus. O templo era lindo, meu irmão, minha irmã, mas sem Deus era apenas um amontoado de belas pedras. Mas perceba, quando Deus chega, tudo muda. Eu e você precisamos da presença de Deus. A nossa maior necessidade não são de coisas, mas da presença de Deus. Onde quer que Ele esteja, tudo é alterado. Há homens e mulheres de Deus neste momento, cristãos perseguidos, que estão em uma cela escura, ou sem comer o dia inteiro, como cristãos norte-coreanos, por causa da sua fé em Jesus. E eles não abrem mão da sua fé em Jesus. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus. Não por causa das coisas. Não por causa do conforto. Não por causa da segurança, mas por causa da presença de Deus. Deus responde à dedicação do templo com uma demonstração visível da sua glória. E o mesmo Ele quer fazer na minha e na sua vida.
A dedicação de Salomão do povo, a consagração, a entrega, tudo isso atraiu a presença de Deus. A resposta de Deus à entrega do povo foi a sua presença. Ele quer fazer o mesmo na sua vida, na minha vida, e Ele faz. Eu posso testemunhar a você com muita convicção. Quando nós entregamos, a presença vem, fortalece, capacita, santifica, direciona. Tudo o que eu e você precisamos é da presença de Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, com sua mão cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi. Nos versículos de 14 a 21, encontramos Salomão de pé diante do povo, abençoando a nação e reconhecendo algo fundamental. Deus é fiel para cumprir suas promessas. No versículo 14, o texto nos diz que Salomão abençoou toda a Assembleia de Israel. Ele estava diante de um povo que havia testemunhado a grandiosidade do templo, mas agora precisava entender que aquilo não era apenas uma construção, era o cumprimento da palavra de Deus. No versículo 15, Salomão declara a fidelidade do Senhor. E aqui vemos uma verdade poderosa. Deus não apenas promete, Ele cumpre. O templo era a prova visível de que o Senhor mantém suas promessas. Muitas vezes eu e você somos tentados a duvidar quando o Senhor nos dá uma palavra, uma direção, fala conosco em oração. Mas assim como Israel viu a promessa feita a Davi se tornar realidade, nós também podemos confiar que o que o Senhor promete, Ele realiza. No versículo 16, o Senhor Deus relembra sua soberania na escolha de Israel. E isso nos mostra que o templo não foi uma ideia humana, mas fazia parte do plano do Senhor Deus. Salomão não estava apenas erguendo um edifício, ele estava participando de algo muito maior. Um propósito eterno do Senhor. Nos versículos 17 e 18, Salomão lembra que Davi teve o desejo de construir o templo, mas o Senhor escolheu que fosse ele, seu filho, quem realizaria essa obra. E esse texto nos ensina que nem sempre veremos a realização de todos os sonhos que Deus coloca em nosso coração. Davi desejou construir o templo, mas sua missão foi preparar o caminho para que outro o fizesse. O fato do Senhor Deus dizer não para um desejo nosso não significa rejeição, mas redirecionamento. Lembre, cada um tem uma estação. No versículo 20, Salomão testemunha diante do povo de Deus o cumprimento da promessa. E o Senhor cumpriu sua promessa, ele diz. Essa afirmação nos ensina algo muito importante. Quando confiamos na fidelidade do Senhor, veremos a promessa se cumprir no tempo certo. No versículo 21, o texto destaca o verdadeiro significado do templo. Ele não era apenas um lugar bonito, magnífico. Ele guardava a arca da aliança do nosso Deus. O objetivo de tudo aquilo do templo era colocar o Senhor no centro do seu povo e o estabelecimento dessa aliança com base na sua palavra. As promessas de Deus não têm prazo de validade. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. O tempo de Deus pode não ser o nosso tempo, mas é sempre o melhor tempo, é sempre o melhor momento. O que eu e você precisamos fazer é alinhar nossa vida à sua palavra. Essa é a grande mensagem. Há uma promessa de Deus que veio antes de mim e de você. Agora eu e você, enquanto povo de Deus, estamos inseridos nela. Precisamos saber qual o nosso lugar nesta jornada. Procurar viver para a glória de Deus. Basear as nossas decisões e vidas no que está escrito, buscando sempre a glória de Deus em tudo. Dessa forma, a presença dele vem e dá sentido a toda a nossa vida. Vamos orar? Pai Santo, hoje nos colocamos diante do Senhor pela fé, como teu povo, desejando mais do que um templo ou um ritual. Queremos sua presença viva entre nós. Assim como o Senhor encheu o templo de Salomão com a sua glória, enche também nossas vidas com teu Espírito. Não queremos apenas estruturas bonitas ou palavras vazias. Queremos ser tua morada, um templo vivo, onde o seu nome é honrado. Ensina-nos a reconhecer seu agir e a nos prostrar diante da sua fidelidade. Senhor, que assim como Salomão testemunhou o cumprimento das suas promessas, também possamos confiar que o Senhor cumpre o que o Senhor diz. Que nossos corações estejam rendidos não apenas para construir, mas para lhe adorar em espírito e em verdade. Que a nossa fé não seja baseada no que vemos, mas na certeza que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos crendo. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda, por isso considere ser um membro do canal ou envie a sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. E a você, que já é nosso mantenedor, muito obrigado. Deus abençoe muito a sua vida. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber se Deus aprova o que você está construindo, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que vai abençoar muito sua vida.
Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Adoração exige entrega. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.